Bom dia, queridos, tudo bem? Excelente dia aí para você, um excelente domingo. Quem está com expectativa grande, né? Não tem como entrar na casa do Senhor e não ter essa expectativa, né? De algo novo, fresco, né? E na hora aqui dos louvores, né? O pastor Alexandre estava falando sobre essa questão também da profecia. Na mesma hora me veio uma palavra que eu quero dar para vocês. Não estava no script, mas ela está lá em 1 Coríntios 2,9, você não precisa abrir não, eu vou ler para você. Porém, como dizem as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que Deus tem preparado para vocês. E esse contexto aqui é sobre revelação da palavra, que você poderia usar para outras coisas, mas é o que Ele deseja fazer para nós. Nós nunca ouvimos, nunca vimos o que Ele tem preparado. Você pode crer nisso? Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai, muito obrigada por essa manhã. Obrigada, Pai amado, pelo Teu Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos guia toda a verdade. Obrigado, Pai, que com Ele nós podemos ir além. É isso que Tu queres, Senhor, que nós sejamos aqueles que estão procurando ir mais profundo, Pai, e conhecer os tesouros que Tu tens guardado para nós. Obrigado pelo Teu amor incondicional, pelo Teu Filho amado, pela Tua palavra maravilhosa e pelo queridinho Espírito Santo, que é o nosso amigo, nosso companheiro. Espírito Santo, esse culto é Seu. Fala através de mim e usa-me para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom, de novo estou aqui, né? Aquela palavra que eu assisti, não sei quem pôde estar aqui 2 domingos atrás, quem pôde estar e ouviu a palavra, né? Foi uma palavra, obrigada, Carlinhos. Uma palavra sobre não entristeçam o Espírito Santo, né? Então, foi essa palavra que o Espírito Santo tinha me dado. E aí eu vou te fazer igual a Aline faz aqui, vou pegar assim rapidamente um resumo, né? A gente vai aprendendo, né? Então a passagem é essa aí: não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. E aí, relembrando, que às vezes nós não temos, gente, dificuldade de lembrar que o Espírito Santo é tudo que a Bíblia diz que Ele é. O Consolador, o Conselheiro, o amigo, o fiel companheiro, o ajudador, né? Ele é que nos guia toda a verdade. A gente não tem mais dúvida, mas nos esquecemos da nossa completa necessidade e dependência da ação viva do Espírito Santo. Pastor Alexandre sempre fala isso, pastor Wesley também fala, nós dependemos do Espírito Santo. E esquecemos também que ele é uma pessoa e que pode ser, sim, entristecida com nossas atitudes e palavras. Nós vimos isso, está lá na passagem, se você for ler, Efésios 40, 30, fala, não mentais mais, não fale palavras torpes, palavras inúteis, né? Não fique com ira, não fique com amargura, não deixe de perdoar. Está lá várias coisas que nós falamos, né? Aí, já tinha falado sobre isso aí. E também lembrando que nós colocamos, como é que nós podemos trazer alegria? A própria passagem a seguir nos diz, pelo contrário, sejam bons, atenciosos, compassivos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus nos perdoou por meio de Cristo, né? E a nós. E também uma passagem maravilhosa que está lá, desde ser depois imitadores de Deus como filhos amados, né? Nós estamos aqui para imitar, está lá em Efésios 5:1. Então, essa passagem ela é muito interessante, porque ela nos dá as dicas, né? Ela nos mostra aqui, Paulo assim está pegando uma igreja em Éfeso e ensinando essa igreja, né? Então, nós falamos um pouquinho sobre isso. Agora, o que eu acho interessante é que no meio dessa passagem aí que nós lemos de Efésios, lá no meio está falando, não mentais mais, não furteis, né? E vem falando sobre as nossas palavras, e antes de falar, até em outras questões, ele diz assim, não deixe lugar ao diabo. E está no meio dessa passagem. E isso eu não falei da outra vez, falei assim muito rápido, mas eu queria falar isso agora, é que nesse texto, não dê lugar ao diabo, vou pedir o Chicão para botar aqui a coisa,
não deem oportunidade de tentar. Numa outra versão diz assim, obrigada, bota essa cadeirinha aqui. Diz assim, e não deis lugar ao diabo. E numa outra versão diz assim, não dê ao diabo oportunidade para tentar vocês. Então, aqui está uma cadeira. No meio dessa passagem está tudo aquilo ruim que está dizendo lá, amargura, ira, gritaria, blasfêmia, malícia, gente, tanta coisa horrível, mentira, palavras erradas, né? Tudo aquilo que a gente falou. E ali no meio, diz assim, não deis lugar ao diabo. Então, que lugar, para quem nós estamos dando lugar? Quem é que vai sentar nessa cadeira aqui? No meio da nossa vida, da nossa jornada. Na nossa jornada tem uma cadeira aqui, que nós temos que dar o lugar para uma pessoa proeminente, a pessoa mais importante tem que sentar nessa cadeira. Hoje essa pessoa é o Espírito Santo. Aí vem dizendo ali tudo que a gente tem que fazer. Aí, então, a gente conclui o seguinte, que todas as vezes que a gente cai na cilada do inferno, porque é uma cilada, você vai ver essa passagem de Efésios na frente, ele está falando de uma armadura e diz assim, não, para que vocês não caiam nessas ciladas. Tudo isso de ruim que a nossa carne adora fazer, ela ama, mas o nosso espírito não. Nosso espírito está sempre prontinho para dar esse lugar de proeminência para o Espírito Santo. Né? Então ali diz não dê lugar ao diabo e logo a seguir diz não entristeçam o Espírito Santo. Então quando eu caio nessa cilada que eu dou lugar para ele e ele senta, eu estou dando lugar, estou dando oportunidade para ele, o Espírito Santo se entristece, né? Ele não fica zangado com você, ele não quer falar com você, nada disso não, mas ele se entristece porque ele é uma pessoa, né? Então eu botei aqui que isso significa que só tem duas pessoas que podem sentar nessa cadeira. Ou é Deus, ou é o diabo, né? Então, isso me assusta e me traz muito temor, né? Porque, como eu falei, todas as vezes que isso acontece, e ali, muito interessante que diz assim, né? Por meio de Cristo perdoou vocês, então vocês devem perdoar uns aos outros. E aí eu lembrei dessa passagem de 2 Coríntios 2,10, que diz assim, Paulo está falando para Coríntios que alguém precisava de um perdão e ele ia junto, falou, eu vou junto com vocês, se vocês vão perdoar, eu também vou perdoar, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Então, gente, no meio disso tudo ali, né, que está sendo falado, fala inclusive do perdão, quando eu não perdoo, estou dando vantagem. Então, olha só, a vantagem é o seguinte, quem vai sentar, quem vai sentar, quem que a Bíblia diz que eu estou dando vantagem, gente? Para quem? Para Satanás. Mas não sou eu que estou falando isso não, é a Bíblia. Quando eu não perdoo, eu dou vantagem para ele. Ó, você tá em primeiro lugar. Eu estou dando vantagem para ele, eu estou dando lugar para ele, eu estou dando a proeminência para ele. Né? E aí, também, obrigada, tá, Chico, pela cadeira. Eu vou deixar ela aqui, vou deixar ela aqui. Para a gente lembrar que existe alguém que precisa sentar nesse lugar. Tem alguém sentado no trono, fala comigo, tem alguém sentado no trono e não sou eu, e nem Satanás na minha vida. E ainda sobre essa passagem anteontem, sobre sermos compassivos, aconteceu uma coisa comigo recente, né? Agora, esse dia, quinta-feira. Eu estava conversando com uma pessoa, e aí a gente falou de tudo, né? Do calor, falamos de dieta, eu estou engordando, eu estou emagrecendo, não sei o quê. Aqueles assuntos de mulher, papo, né? E aí, no meio do papo, ela puxou o assunto sobre uma pessoa, que é conhecida minha e dela. E aí, ela comentou sobre essa pessoa, algumas coisas que eu também estou sabendo e que são tristes, mas aí o assunto foi crescendo, né? Aqueles comentários que não deveriam estar fazendo. Eu acabei entrando na cilada, fiz um comentáriozinho de leve. E aí, de repente, na mesma hora eu lembrei, né, da minha passagem, não entristeça o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, para que eu fui falar isso? Eu não estava falando nenhuma mentira, tá, gente? Mas não era para falar. Mas ela estava falando. Aquela tipo assim, coitado, tal. Aí chegou uma hora que ela falou, eu falei assim para ela, essa pessoa é digna das nossas orações. Aí ela disse assim, é verdade.
Aí ela falou, fiquei tanta pena de ver essa pessoa tão acabada, tão triste. E ela falando, fiquei com pena, que encontrei com ela, pessoa trombuda, triste. Aí ela virou e falou assim, comentei com meu marido, que encontrei com essa pessoa e que eu estava com muita pena. Aí meu marido falou assim para mim, eu não tenho pena não. Quando ela falou aquilo, gente, me deu uma dor tão grande no coração, que eu lembrei dessa passagem que nós temos que ser compassivos. Aí eu virei e falei assim, você ficou com pena? Ela falou, eu falei, essa pena se chama compaixão. Ela disse, mas ele disse assim, eu não tenho pena. Menina, aquilo me entristeceu. Bom, fui embora, entrei no carro, quando eu entrei no carro, eu chorei tanto. Aí eu pedi perdão a Deus por ter feito aquele comentário, que não deveria. E aí eu lembrei e falei, meu Deus do céu, tu és tão compassivo comigo, tão misericordioso. Como que eu não vou ser compassivo com uma pessoa que fez algo errado, que está num momento ruim e que vai sair em nome de Jesus? Como eu não vou ser compassivo com os que estão no mundo e com os que estão dentro da casa do Senhor? Nós não temos compaixão. Aí eu peguei, na mesma hora, o telefone e liguei para ela, para essa menina, essa amiga. E falei com ela assim, olha, eu estou te pedindo perdão, porque eu fiz esse comentário. Eu já pedi perdão a Deus. Aliás, eu não liguei, eu passei uma mensagem. E ela não me respondeu até hoje nada. Mas eu pedi perdão. Na mesma hora eu pedi perdão a Deus, falei, Senhor, me perdoe pelo comentário desnecessário e por eu não cair nessa asneira de não ter compaixão dessa pessoa e de ela ser motivo das minhas orações. Aí eu falei para ela que eu queria pedir perdão para ela. Eu pedi para ela, por eu ter participado daquela conversa desnecessária. Podíamos ficar só falando, que eu estou engordando, que eu estou comendo muito, né, e que está muito calor. Tudo bem. Mas a gente partiu. Então, sem querer, a gente entra numa cilada dessa. Ela não me respondeu até hoje, não sei se vai responder, mas eu zerei. Foi rápido. A gente tem que ser rápido. Foi só o tempo de eu entrar no carro, já aquilo me entristeceu. Bom, então é isso aí. Então eu botei aqui que nós precisamos ser como a primeira igreja, totalmente dirigida e influenciada pelo Espírito Santo, altamente sensível e consciente, não só da sua presença, mas do seu agir. Você vai ver a igreja de Atos, não era Atos dos apóstolos, era Atos do Espírito Santo. Era uma igreja que só fazia o que Deus mandava. Uma igreja totalmente dirigida, né? Precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo e não cheia de ideias, gente, de vontade. Nós somos uma igreja cheia de ideias. Olha, eu tenho uma ideia muito legal. Eu tenho aqui tem igreja que diz assim, se o irmão me dá uma oportunidade, né? Me dá uma oportunidade que eu quero falar. Eu tenho uma palavrinha para falar. A gente não tem uma palavrinha, a gente tem um palavrão, que é a palavra de Deus. Isso é um palavrão, no bom sentido da palavra. Isso é que é vida, né? Então, aquela igreja, gente de Atos, ela não fazia nada. Ninguém falava assim, hoje eu amanheci com uma ideia brilhante. Que ideia brilhante? Não, o Espírito Santo falou, não vai fazer não. Então, essa é a igreja que nós precisamos ser. Então, seguindo aqui, né, eu coloquei que essa igreja que o Espírito Santo está reinando é aquele que está lá em Gênesis, né? Diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre ela. Então, ele trouxe ordem ao caos. Esse Espírito Santo é aquele que está lá em Efésios, que ele ilumina, traz revelação para mim e você. Essa igreja que está lá em Efésios, que Paulo ora para que os seus olhos sejam abertos, para que você seja iluminado. Essa igreja. É ele comparado também como fogo, né? E aí a gente vai ver um pouquinho sobre isso aí. Então, eu estava lembrando que... estava lendo, né? Num livro que eu estou lendo vários livros, mas conta que o evangelista D.L. Moody é um evangelista do século XIX, 1800 e pouco, né? Diz que ele pregava por muitos anos. Ele era um grande evangelista, mas ele pregava apenas por amor a Deus, com seu intelecto e suas estratégias. Mas quando ele deu o devido lugar, né? Vou pegar a cadeira de novo. A igreja dele estava indo muito bem, mas quando ele deu o devido lugar, está aqui escrito, a pessoa do Espírito Santo em sua vida e ao seu mover, transformações radicais operaram em seu ministério.
Ele foi capacitado com poder e eficácia para arrancar vidas da escravidão de Satanás, pregando com grande convicção, unção e fervor. Estava indo tudo bem, gente. A igreja estava fluindo, a igreja estava crescendo, altas estratégias. Mas foi só quando ele deu esse lugar, né? Vou botar ela aqui de novo, daqui a pouco eu pego de novo. E aí, a gente vê essa igreja que está muito cheia de ideias e vontades. Se você for lá ver em Gálatas, eu vou abrir aqui rapidinho. Ainda não entrei na minha mensagem não, tá, gente? Só estou relembrando. Estou chegando lá. Então, Gálatas diz assim, 5,17, todo mundo conhece. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. Fala comigo, oposto. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, essa igreja, ela não faz mais o que ela quer, ela faz o que o Espírito Santo quer, né? Então, essa passagem é muito legal. E aqui no 25 diz assim, acompanha aí comigo, se vivemos no Espírito, então, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Essa é a igreja, né? Então, hoje, gente, eu vou continuar, aqui eu não pude terminar porque era muito grande, mas hoje eu vou continuar falando de como, às vezes, por estarmos tão acostumados e distraídos com a vida, né? Vida de crente, vamos dizer assim, do cristão, nós nos esquecemos de novo que ele é uma pessoa e que, além de entristecê-lo, nós podemos também causar outros efeitos decorrentes dos nossos comportamentos também e palavras. Por exemplo, eu vou ler aqui, ainda não entrei, agora que eu vou começar a entrar. Aqui em Hebreus 3,7, se você puder abrir aí comigo, Hebreus 3,7, fala uma coisa bem interessante. Diz assim, Hebreus 3,7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, olha só, assim como, pois, diz quem, gente? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, tal. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas agora vamos no 12. Aí ele fala assim, ó, eu não sei quem é o autor do Hebreus, né? Dizem que foi o apóstolo Paulo. Ele diz assim, tende cuidado, meus irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Aí aqui, gente, ele está falando, tende cuidado. Então, é para mim e para você. Nós podemos afastar o Deus vivo. Então, eu já falei que a gente pode entristecê-lo, né? Com várias coisas. E aqui, quando nós somos incrédulos, ou seja, não damos atenção ou não estamos atentos, né, ao que ele prometeu, ao que ele disse, nós estamos duvidando, nós estamos, na verdade, sendo incrédulos, estamos rejeitando a verdade, nós estamos nos afastando, nós estamos distanciando dele com a nossa incredulidade. Não é à toa que o povo que deveria ter entrado na terra prometida não entraram por causa da incredulidade. Só Josué e Calebe. E está lá bem claro, não entraram por causa da incredulidade. Então, isso é uma coisa. Agora, vamos aqui em 1 Tessalonicenses 4. Só estou mostrando para vocês, ainda não cheguei no ponto que eu quero, tá? 1 Tessalonicenses 4. Vamos lá no 8. 4:8. Diz assim. É primeira ou segunda? Peraí. 4. Isso. 4:8. Dissarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Mas que coisas são essas? Quem rejeita as coisas, que coisas? Está tudo escrito acima. Aí, o que está escrito acima? A Sociedade Bíblica colocou como exortação a prática da santidade. Vem falando, gente,
que assim como que ele rogava, né, Paulo está falando, que tudo que eles receberam era para agradar a Deus, e vocês estão progredindo, porque essa é a vontade de Deus, versículo 3, a vossa santificação. Aí ele vem falando que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porque Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. De novo, o 8, dissarte, quem rejeita essas coisas, que coisas? Essas todas que estão escritas aqui, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também os dá. Gente, nós rejeitamos a Deus quando nós estamos aqui andando na prática totalmente errada. Eu nem vou entrar nesse detalhe aqui, porque não dá. Então, essa é mais uma área, né, que a gente vê que a gente pode rejeitar. Está falando aqui, você não está rejeitando a homem, não, você está rejeitando a Deus que vos dá o Espírito Santo. Ou seja, eu estou de novo rejeitando o Espírito Santo. Então, nós entristecemos ele, nós falamos aqui, podemos afastar, nós podemos rejeitar, tem várias passagens, eu estou só usando algumas, tá? Aí eu botei aqui também, que o clímax triunfante da obra do Espírito Santo na igreja hoje, está nessa dispensação, a dispensação da graça, ou seja, nesse período em que ele está no comando, ele está na presidência. Esse é o clímax da igreja, né? Hoje queremos terminar, eu vou falar isso aí, quero chamar a atenção de vocês hoje para outra coisa que nós podemos fazer com o Espírito Santo, tá? Mas antes disso, vou falar aqui sobre isso aqui. Vou pular essa parte, tá? Então, hoje, nós vivemos nesse ministério do Espírito Santo, né? E a obra, a gente falou isso na outra reunião, que a obra principal dele é revelar Jesus, né? É revelar e glorificar a Jesus. Então, hoje nós vamos falar sobre essa parte aqui. Esse é o tema, tá? Pedi ao pessoal aí da titulagem da mensagem, essa é a titulagem. Não apaguem o Espírito Santo, tá? Então, vamos ler aqui a passagem que fala isso, está lá em 1 Tessalonicenses 5,19. Quer dizer que, então, além de entristecer, nós podemos apagar, pastor Alexandre? Então, vou pegar aqui, já vou te pedir, vai aprontando aí. Então, esse versículo, gente, ele é maravilhoso. Paulo está falando para a igreja várias coisas, se você for ver, também tem vários contextos também sobre fruto do Espírito, tá? Está lá, né, falando sobre várias situações. Numa versão da Bíblia Viva, diz assim, não, em vez de não apague, não abafem o Espírito. Na mensagem diz assim, não apague e nem reprimam o Espírito, né? E eu peguei essa passagem aqui, ó, não abafem, está lá na Bíblia Viva, e não apague e nem reprimam, tá bom? Agora aqui, essa palavra apagar, eu fui lá pegar no Blue Letter Bible, né? Graças a Deus que tem Google, né? Hoje você tem um site só para pegar essas palavrinhas. Gente, eu não entendo nada de grego, mas eu fui lá pegar. Eu peguei essa palavra, em inglês é don't quench, não é isso? Quench? Don't quench the spirit, e ela é toda em inglês. Aí eu fui lá pegar a palavra em inglês, e aí eu peguei o sentido dela. Então, é exatamente isso que está escrito aí. Tem o sentido de extinguir do fogo, ou das coisas em fogo, ser apagado, sair, suprimir, sufocar a divina influência ou o divino poder. É forte, né, gente? É muito forte. Aí eu vou pedir o pastor para acender aqui para mim. Então, aqui eu vou dar um exemplo simples de uma vela, né? Aqui está a vela. Não é a velha não, tá, gente? Não é a velhinha aqui não, tá? Eu tenho idade, mas eu não me sinto velha, tá? Porque esse negócio de velhice, gente, é só por fora, porque por dentro, nosso espírito está sempre novo, né? Então, não olhe para a velha, olha para a vela, tá?
Então é o seguinte, para que serve essa vela linda? Para iluminar. Agora, eu vou apagar a vela. Apaguei a vela. Para que ela serve? Para nada, é só uma decoração, porque ela é bonitinha, douradinha, vai ficar aqui, ó. Mas ela não está acesa. Então, olha só, o Espírito Santo está aceso, gente, desde há 2000 anos atrás. Quando Jesus diz assim, olha, e vão descer sobre vocês línguas como de fogo, né? E ali estavam reunidos 120, mais ou menos dizem que eram 120 pessoas. E caiu distribuídas sobre os 120 línguas como de fogo. E eles passaram a falar em outras línguas. E é um paralelo legal disso, que quando Salomão apronta o templo, ele chama 120 sacerdotes para tocarem a trombeta, 120 também. E ele vai preparar o templo. E ele manda, olha, vocês toquem essa trombeta. E quando diz, a Bíblia diz que quando eles tocaram a trombeta, trombeta, a glória de Deus, gente, era tão intensa que diz que eles não podiam ficar ali. Encheu o templo da glória. Hoje o templo somos nós. Fala, hoje o templo sou eu. Aí vamos acender de novo, pastor. Vamos acender a velinha. Acende a velinha. Essa é a vela. Essa é a forma como o Espírito Santo quer viver todos os dias da nossa vida. E ele não diz que ele apaga, não. Somos nós. Porque Paulo está dizendo assim, não apaguem. E a gente vai ver por que às vezes a gente apaga. Gente, essa não é uma mensagem de condenação, não. Tá? É uma mensagem de alerta. Para mim e para você. Porque Deus nos ama muito. Ele quer nos levar muito além. Tá? Então, vamos deixar aqui a vela acesa. Então, o interessante também, acho que eu coloquei essa passagem aqui, ó. O objetivo da vela é da luz, né? Uma vela apagada não serve para nada, só para decoração, não tem valor nenhum. E olha aqui, lá em Levítico, lá ele falava isso, né? Todo mundo conhece essa passagem. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Gente, não podia apagar. Não podia apagar. Era continuamente. Sabe o que é continuamente? É continuamente. Viu? Isso é só fazendo um PhD, né, altíssimo, para a gente entender que esse fogo arderá continuamente. Aí você fica assim, meu Deus do céu, é continuamente? É essa ideia mesmo de continuidade, né? Se ele apagar, vamos acender rapidinho, né? Se a gente apagar, porque ele não apaga nunca, mas nós apagamos ele, mas aí a gente tem a possibilidade, e a gente vai terminar esse culto hoje falando sobre isso, tá? Então, nós podemos apagar o Espírito Santo, interromper, impedir o seu fluir, sua iluminação, seu poder e sua ação contínua. Fala comigo, contínua e eficaz, que ele deseja fazer no meio da sua igreja e na minha vida e na sua. Gente, nós podemos. Mas vem cá, um Deus todo-poderoso e nós tão impotentes podemos ser capazes de fazer isso? Sim. Nós podemos entristecer, nós podemos apagar, nós podemos, né, fazer essas coisas que a gente faz sem querer. Gente, olha só, a gente não faz porque a gente quer. Não estou falando que eu dei aquela escorregada essa semana? Eu não queria, mas eu dei. A gente não faz propositalmente. Essa igreja de hoje, ela está bem madura. De um modo geral, essa igreja de hoje está bem esperta, ela está bem ciente. E ela está sendo bem rápida, de um modo geral, tá? Então, a igreja tem que recuperar o que eu falei na outra reunião. O temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. E entender que não fazemos mais o que queremos, e sim o que Deus quer. Ele está ou não está no comando? Ele está no comando. Quem manda é Ele, né? Então, eu já falei sobre isso aqui, né, que no livro dos Atos era ele que dava as diretrizes, né? E porque o Espírito Santo dava as diretrizes naquele livro, naquela época lá dos discípulos, as maravilhas aconteciam, coisas sobrenaturais aconteciam, né? Então, também nós usufruímos pouco sobre esta realidade dele estar no comando, porque se nós tivéssemos
assim, gente, uma real consciência da sua presença 24/7, se nós tivéssemos, muito mais nos seria dado, seríamos muito mais eficientes e certeiros em nossas decisões e palavras, e o Evangelho já estaria muito mais à frente. É porque ainda uma parcela da igreja não não usufrui dessa realidade, para não dizer desse privilégio que é ser o templo do Espírito Santo, né? Então, eu botei aqui, imagina se nós pudéssemos ter um sistema visível de monitoramento que tivesse acoplado aqui, vamos dizer assim, sei lá, pendurado no nosso pescoço, tá? Igual esse meu cordão. Um sistema de monitoramento 24 horas por dia de como é que está a minha relação com o Espírito Santo. Aí eu olho, eita, está em alta. Caramba, está embaixo. Mas a gente não tem isso. A gente não tem, não, a gente tem. A gente tem porque o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade, ele nos faz lembrar de todas as coisas. Olha só, quando eu entrei no carro, a primeira coisa que eu lembrei foi, caramba, por que eu fiz isso? Por que eu concordei? Por que eu acrescentei um comentário? A gente tem, gente, nós temos o Espírito Santo, né? Nós não somos mais órfãos, né? Então, nós temos esse sistema, mas imagina se a gente pudesse andar com esse sisteminha aqui e todas as vezes que a gente saísse desse coisa, ele começasse, pé, e todo mundo ouvindo, porque, gente, só eu ouvi aquilo ali, não tinha ninguém comigo no carro, nem o Elinho ouviu, né? Ninguém ouviu. Aí você está andando na rua e o sistema está todo mundo. Gente, alguém pode parar esse alarme? Não, ninguém pode parar, só eu posso parar. E você sabe como que para, a gente vai falar sobre isso, né? Então, o Espírito Santo, ele é o ar que nós respiramos, né? Sem ele, acho que eu até botei assim, sem ele, eu só existo, com ele eu vivo. Só temos vida porque Jesus é a nossa vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, né? E aí, eu vou usar aqui um exemplo que aconteceu, acho que foi ano retrasado, ano passado, foi em dezembro. Nós pegamos o carro aqui um dia, eu e Elinho, em dezembro do ano passado, retrasado, e fomos para Ribeirão. Eu estava tudo bem. Nós estávamos indo para o Elinho a pregar e nós íamos para um casamento. Estava tudo ótimo. Quando chegou lá, era uma quinta-feira. Naquela quinta-feira, na casa do pastor Rafael, da Poli, de noite eu acordei o Elinho com uma dor de garganta assim, gente, parecia que tinha uma tocha de fogo na minha garganta e no meu ouvido, nos dois ouvidos. Uma coisa assim que eu nunca senti na minha vida. E de um modo geral, eu tenho uma saúde tremenda, gente. Glória a Deus por isso. Mas eu posso contar na minha palma da mão quantas vezes eu fiquei resfriada. Ou fiquei doente. Hoje, seriam 2 palmas da mão, de ataques. Mas ali foi um ataque. E eu fiquei assim uns 3 dias com aquela dor que eu não podia falar, eu não podia engolir, e era aquela dor na garganta insuportável, como era uma tocha, né? E a gente começou a perceber que não era uma coisa normal. Bom, dali o quadro foi evoluindo e eu comecei a tossir, também nunca aconteceu isso na minha vida. E desse processo de tossir, eu comecei a sentir falta de ar. Nunca tive asma, nunca tive nada, bronquite. Até que quando deu lá, acho que lá para o 4º dia que eu estava nesse processo, tomando antibiótico, ali me deu, nada funcionava. De madrugada, a Elinho acordou o Rafa e falou, Rafa, onde tem um hospital aqui que eu tenho que levar a Deise? Porque eu não estava mais aguentando ficar deitada, eu estava sentada e eu não respirava. E aí, gente, aí eu fui parar no hospital, fiquei 2 dias internada lá, o diagnóstico foi broncopneumonia. O que é isso, gente? Eu nunca tive nada, meu pulmão não tem nada, eu não tenho asma, eu não tenho gripe, eu não tenho resfriado, eu não tenho nada. Foi um ataque do inferno. Fiquei internada 2 dias lá, a Isabela foi para lá, não era Covid, bom, enfim. Mas a primeira coisa que eles colocaram em mim, porque eu cheguei que eu não conseguia respirar, foi colocar aquele, como é que chama? Respirador. E eles botaram aquele respirador. E foi aquele alívio. E quando eu fui embora, acho que foi 2 ou 3 dias depois que eu fui embora, o meu medo era tirar aquele respirador.
E aí que eu fui descobrir o que o pastor Teixeira falou aqui na quinta-feira. Aliás, quem não assistiu a mensagem de quinta-feira, por favor, assistam. Foi maravilhosa. E ele citou isso aqui, que a gente nem lembra que precisa respirar. Você lembra? Ai, eu esqueci que eu tenho que respirar. Não, mas quando você tem um processo desse, ou de asma, ou de bronquite, ou quem já teve, né? Num grau de Covid gravíssimo, né? De dificuldade respiratória, eu só podia respirar com aquele aparelho, gente. Isso nunca tinha acontecido na minha vida. E aí, eu sempre tive o hábito, há muitos anos que eu li o livro do Benny Hinn, que era Bom Dia Espírito Santo. Desde que eu li aquele livro, todo dia de manhã, eu dou bom dia para o Espírito Santo. Eu falo, bom dia, Espírito Santo, obrigado pelo dom da vida, obrigado por mais um dia de vida. A partir daquele dia, também, gente, foi assim, 3 dias depois, vim embora para o Rio, fiquei boazinha, não tive nada, foi um ataque do inferno. Foi só assim, me deram antibiótico, eu fiquei boa assim. A médica falou, olha, eu nunca vi uma recuperação tão rápida. Então, foi assim, um negócio para tentar paralisar. Bom, mas a partir daquele dia, eu passei todo dia de manhã a agradecer assim, Senhor, obrigado por poder respirar. E dizer para Ele, você é a minha vida, você é o ar que eu respiro. Eu nunca tinha feito essa oração. Por que eu nunca tinha feito? Porque eu nunca tinha sentido essa carência. Então, existem horas que a gente tem que ser assim mesmo. A gente tem que estar agradecendo por Ele, porque Ele é tudo para mim e para você. Sem Ele, nós não somos nada. Até peguei essas passagens aqui, que eu não coloquei, mas eu botei aqui no celular. Olha só o que diz aqui. Olha só. Porque... Não, está aqui. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Posso repetir? Alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. Né? E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. Tem outro que diz assim, pois todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele e para a glória dele, para sempre. Amém. Não tem nada que fica de fora. A nossa dependência é total dele. Se ele cortar esse fio aqui, ó, apagar essa velhinha aqui, acabou. É o fio da nossa vida. Né? Então, isso é algo que a gente tem que valorizar. Né? Então, aqui, eu coloquei também isso aí. Somos nós, gente, sou eu e você, que vamos determinar o nível de intimidade, relacionamento, proximidade e continuidade, porque o fogo deverá arder continuamente, assim, essa vela tem que ficar acesa, mas quem vai determinar isso somos nós, né? Então, essa passagem também é maravilhosa, o Espírito Santo deseja muito mais do que nós este relacionamento íntimo, muito mais, né? Tiago, você conhece essa passagem, foi falada essa semana aqui, chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós outros, né? Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, que não permanecem crendo, essa palavra ânimo dobre, é que fica vacilando, fica duvidando, fica oscilando, né? Então, permaneçam crendo, é algo que fala de continuidade, né? Então, quando o Espírito Santo tem liberdade, estou terminando, tá, gente? De fluir, nossas vidas mudam, gente. Tem que mudar. Não tem como ser a mesma. Nós precisamos dar essa liberdade ao Espírito Santo, né? Sua presença, sua onipresença. A gente sabe que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Mas a sua onipresença é diferente de sua presente manifestação, que é o que Ele quer que aconteça na nossa vida. É claro que Ele está em todos os lugares, mas Ele quer estar constantemente e continuamente sendo aquele que está dando as ordens, né? Sendo aquele que está dando as dicas, e a gente é aquele que está seguindo, né? Então, eu peguei também essa passagem que diz assim, olha, gente, essa passagem é linda. Eu achei essa passagem lá em Isaías. Eu vou ler para vocês. Diz assim, ó, Isaías, já estou terminando, 33, 14, diz assim, vocês que estão bem longe,
olha só, vocês que estão bem longe, ouçam os relatos do que eu fiz. Se estão nas redondezas, preste atenção no que eu estou informando. Os pecadores de Sião têm motivos para estar com medo, pois a esperteza dos ímpios chegou ao fim. Quem entre nós poderá sobreviver a esse fogo consumidor? Isso eram os ímpios que falavam. Quem sairá com vida dessa depuração? Os ímpios falando sobre o Deus Todo-Poderoso. A resposta é simples, Deus falou, vivam de maneira decente, gente, isso é Isaías, vivam de maneira decente, falem a verdade, odeiem a exploração, recusem o suborno, rejeitem a violência, evitem as diversões perniciosas. Assim, vocês elevarão o estilo de vida. É uma forma segura e equilibrada de viver, uma forma edificante e satisfatória de existir. Aí termina dizendo o seguinte: o Eterno é quem toma as decisões por aqui. Essa passagem está lá, você vai anotar para você ler em casa. Essa passagem eu li na versão da mensagem, mas é 33, 14 até o final. Então, quando eu li isso, eu até, pastor Rodrigo, quero fazer uma placa. Nós não temos uma parede aqui disponível no nosso espaço gourmet, mas eu quero fazer uma placa, já tem uns 3 anos que eu quero fazer essa placa, mas a gente não tem um espaço para colocar, mas eu vou achar. Que vai estar escrito aqui, o Eterno é quem toma as decisões por aqui. Para todos nós, estou falando isso para nós, que quem toma a decisão é Deus. Né? E, gente, essa passagem, nessa versão é maravilhosa. Né? Então, eu termino dizendo isso aqui, será que estamos preparados para ver e vivenciar o derramar sobrenatural do Espírito Santo que está por vir? Muito mais do que a gente possa imaginar, porque olha só, gente, a passagem que eu li para vocês, que fala e não apague, no final termina dizendo assim, ó, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, nem quase tudo não, na metade não, é em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis, para quando, gente? Então, essa igreja que está querendo a manifestação abundante do Senhor, ela tem que estar bem alerta para não entristecer, não qual a outra expressão que eu usei? Mas aquelas outras 2 primeiras, abandonar e restringir. Não foi extinguir não, eu usei uma outra. Abafar, reprimir, extinguir, mas eu usei uma outra. Rejeitar. Essa igreja, ela não precisa fazer isso. Ela tem todos os recursos para não entristecer, não apagar, né? Então, eu queria que você dissesse assim, ó, você pode repetir isso comigo? Assim como eu não quero entristecer o Espírito Santo, eu também não quero apagar o Espírito. Amém? E eu vou terminar dando a resposta final. Está lá em Hebreus 12. Eu vou pedir para você se levantar, por favor, que nós já acabamos. Hebreus 12. Essa palavra, quando eu li, eu fiquei assim com muito temor, sabe? Está falando aqui sobre vários assuntos, mas eu vou ler a partir do 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Ele desprezou, pois sabei também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
Essa palavra é muito triste sobre Esaú, é a mesma coisa sobre Judas, né? Podia ter se arrependido. Mas aqui diz que ele não achou lugar, não é o nosso caso. Nós temos o arrependimento.